Olá todo mundo, está começando mais um videocast Break Universitário aqui da Univem. Eu sou a Nachali, aluna de Design Gráfico, e hoje a gente está com um professor aqui do Univem desde 2015. Daí, em 2020, ele se tornou coordenador adjunto de Engenharia de Produção e entrou para as matérias de EAD. Ele é formado em Física Médica, mestre em Biologia Geral e Aplicada e doutor em Farmacologia e Biotecnologia. Com vocês, Luiz Gustavo de Oliveira Simões. Olá, tudo bem a todos? Tudo bem, Náshila? Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra imensa ter você aqui com a gente para bater esse papo sobre o mercado de trabalho em relação à sua profissão e o que tem a ver com engenharia de produção, né? O prazer é todo meu, é sempre bom falar sobre a nossa formação, né? É sempre bom falar sobre a nossa carreira e eu tenho o maior prazer em fazer isso. Muito obrigada mesmo. Então vamos lá, desde o início. O que é Física Médica e por que escolheu essa área? Então, Física Médica, ela é um curso relativamente novo, né? Hoje nem tanto, mas ainda é novo, sim. Ele é um curso que ele foi criado a partir de outros cursos. Antigamente se fazia Física, a Física Geral, e depois fazia um aprimoramento na área médica. Depois, para não se perder tempo, as faculdades começaram a criar o curso de Física Médica. Mas, no geral, o que se faz um físico médico? O foco da profissão, a parte principal da profissão, é trabalhar dentro de um hospital. A gente costuma dizer que os 3 pilares da física médica é radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear. Em outras palavras, um físico médico cuida de tudo aquilo que envolve radiação dentro da saúde. Não só isso, claro, o foco principal é esse, mas também tudo que envolve uma física nuclear. Eu tenho muitos colegas que trabalham no síncrotron, tenho colegas que trabalham na parte de usina nuclear. Então, tudo que envolve física nuclear, o físico médico também pode atuar, já que a nossa carga de disciplinas, né, de matérias de física moderna, de física nuclear propriamente dita, é muito grande. E eu acabei indo parar nesse curso sem querer, para falar a verdade. Eu prestava engenharia na época, cheguei a fazer 2 anos de cursinho, ficava em várias listas de espera, mas Deus não queria que eu passasse. Tentei 3 anos na verdade. E aí o último ano que eu falei, não, vai ser agora ou não vai ser mais. E aí eu não ia prestar Unesp. Acabei olhando lá na Unesp na hora, vi que curso que tinha a ver com exatas. Eu vi Física Médica, falei, interessante. Só que o curioso é que eu entrei no curso achando uma coisa e fui ver que era outra coisa. Eu achei que eu ia desenvolver, junto com engenheiros, equipamentos médicos. Aliás, a maioria do meu curso, dos meus amigos, entraram com esse propósito, achando que era isso. Mas no final das contas não foi nenhuma decepção, a gente acabou entendendo o que fazia Física Médica e eu gostei, eu sou apaixonado pela física, né, propriamente dita. Então, já linkando, o que a Física Médica tem a ver com engenharia de produção? Quais são as matérias assim que você dá aqui? A Física Médica em si, nem tanto, mas a física, né? Como a gente tem um curso, como a minha formação, né, a Física Médica, ela é um curso de física comum, com um finalzinho focado para a área de medicina, para a área médica, na verdade não área de medicina, desculpa, área médica, eu tenho toda a bagagem de um físico. Então, na engenharia, eu sou responsável pelas disciplinas de física. Então, Física 1, Física 2, Física 3, na época que eu entrei existia Física 4, hoje não, Física 1, 2 e 3 só. Já ministrei também, né, estatística, já dei algumas aulas para computação, para engenharia, sou professor também responsável atualmente por matérias de física aplicada, como mecânica de sólidos. Então, assim, qualquer coisa que envolva a física e dentro da engenharia é de suma importância, né? Com certeza. A minha profissão consegue atender. E é um tanto quanto complicado até achar físico para dar aula de física, né? Geralmente você vê engenheiros dando aula de física. Mas, por sorte, deu tudo certo e há 8 anos sou professor. Caramba, nossa, que legal. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia que era um curso Física Médica. Na hora que o senhor me falou que era formado nisso, eu falei, tá, calma, é um curso ou isso é uma especialização? Eu fiquei nessa dúvida. E aí eu dei um Google, né? Falei, vou tentar dar uma lida. E aí eu vi que era mais essa área de radiação e tudo mais, que nem o senhor tinha falado. É bem normal não conhecer o curso. Toda vez você é formado em quê? Física Médica. Aí a gente já tem quase que a fala gravada de como explicar a Física Médica. Tanta gente que pergunta. É que nem com o design gráfico. A maioria das pessoas acha que é só um curso que você faz, sei lá, na internet, qualquer banal.
Não que seja uma graduação, que você consegue um diploma e aí você tem que explicar que design gráfico não é só ilustração, não é só um feed bonitinho, não é só uma identidade visual. É muito mais além, tem todo o universo. Graças a Deus temos pessoas que gostam de explicar, que levam a sério. E as matérias no EAD, tem a ver também com... As matérias do EAD são mais na área de matemática, né? Como eu também, como qualquer curso de exatas, tem uma forte bagagem de matemática, então eu consegui, né? Me chamaram para substituir um professor e desde 2020 eu sou professor de algumas disciplinas de matemática, matemática aplicada, estatística. Então são matérias assim que não envolvem a física, mas envolvem a matemática e as exatas em si, propriamente ditas. Entendi. E é legal ir para esse caminho de ministrar? Tipo, é bom no mercado de trabalho ou tem algumas outras áreas que, vamos falar em questão não só de salário, mas também de aprendizado e essas coisas? Olha, é um pouco suspeito porque eu amo dar aula, eu amo estar em sala de aula. Eu fui para a sala de aula para fugir, vamos assim dizer, daquela coisa monótona, né, do dia a dia de trabalho. Eu lembro quando eu fiz estágio, eu achei um tanto quanto monótono, uma área bem específica. E aí eu pensei, vou para o mestrado, pensar mais um pouco, vou para o doutorado. A área acadêmica, ela tem, como qualquer área, né, a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que você tem muita flexibilidade de horário, você consegue, dependendo de como você trabalhar, você consegue dar aula, né, ministrar aulas em diversas instituições, em diversos grupos, vamos assim dizer, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e também tem a parte, vamos assim dizer, que não é tão boa assim, que é aquele constante trabalho. A vida do professor é um constante trabalho. Eu costumo brincar, enquanto as pessoas trabalham, fazem os seus trabalhos nas suas empresas, desligam o computador, vão embora, vão praticar suas atividades físicas, etc. Não, nós professores levamos provas, temos que montar as aulas, temos que nos preparar. Todo ano que vai dar aula, vai revisar toda aquela matéria de novo. Então, assim, tem a parte boa e a parte ruim. Em termos de salário, tudo depende da instituição que você for trabalhar. Hoje em dia, infelizmente, nós temos diversas instituições que banalizaram, né, o ensino, a gente sabe disso. Existem instituições que só querem saber, veem a educação como um produto e não como um processo. E aí, geralmente, essas faculdades, né, essas instituições, não é nem só faculdades, né, mas essas instituições, elas tendem a remunerar menos, o que dá menos vontade também do professor fazer um trabalho sério. Não tem um incentivo. Exatamente. Mas assim, se você trabalhar numa instituição de qualidade, uma instituição que preza pelo processo, pela educação, com certeza você vai colher muitos bons frutos, tanto em networking, tanto em know-how, tanto em situações de aprendizado e cursos de atualização. E tem a melhor parte de ser professor, que é você mudando a vida de alguém. Isso, na verdade, não tem preço. Não tem preço você ver um aluno chegando para você e falar: pô, professor, consegui, estou mudando minha vida, mudei minha vida depois daquele curso, depois da sua aula, depois de toda a assistência que vocês nos propiciaram, fez com que eu chegasse onde eu queria. Ou seja, você participar do processo de uma pessoa, né, o processo de evolução de uma pessoa é muito gratificante mesmo. Que bonito de ver, é bonito a gente ver as pessoas falando do que gostam, de que realmente a vida que está levando é a vida que ela tem aquela paixão. Não está frustrado, não está ali porque era a última opção que tinha, não, está ali porque ama mesmo, é muito bonito. Inclusive, eu estava lendo um estudo recentemente sobre essa situação. Muita gente está indo para a área de educação porque não está conseguindo trabalhar nas áreas que queriam e acabou indo para a área de educação porque sempre falta profissional nesta área e acaba entrando um monte de pessoas, de profissionais que não tem o tino, né? Não tem a didática, não estão ali para aquilo, né? Não tem aquela intimidade. É claro que você cria essa parte, mas tem muita gente que está ali é o que conseguiu. E a educação abraça também esse lado, o que também fere um pouco a educação brasileira, na minha opinião. Realmente. Isso é muito triste de escutar, mas é uma realidade que a gente vê não só em faculdades, universidades, mas em escolas também, infelizmente. E o seu olhar de fora, porque você estudou na Unesp, tanto graduação, mestrado e doutorado. Olhando de fora, o que o Univem proporciona para os nossos alunos
a faculdade que você tem que escolher é a Univem, porque ele é bom nisso, nisso, nisso? O que eu percebo muito aqui no Univem é que, diferentemente das faculdades públicas, vamos assim dizer, né, que é a minha referência, é que o Univem ela conta com um corpo docente muito especializado. Então, o aluno de engenharia, por exemplo, né, que é o curso que eu sou responsável, ele vai ter aula de logística com um profissional que trabalha com logística, né? A gente costuma falar, você vai ter aula com o cara que é a enxada daquele professor. Então, ele trabalha no dia a dia, em empresas, domina aquele assunto, sabe onde estão as dores, onde estão as soluções. Isso é uma das partes mais fantásticas que eu vejo ao longo da engenharia de produção. Assim como também na parte básica, né, que a gente fala cálculo, física, química, os 3 primeiros anos da engenharia, né? Ele também vai ter aula de química com o químico, de física com o físico, de cálculo com matemáticos. Então, assim, o corpo docente ele é muito estruturado para ser uma formação bem sólida, bem rica e com profissionais que fazem aquilo no dia a dia. Uma outra coisa também que eu vejo no Univem é a parte de estágios. Eu falo com segurança e sem medo que todos os nossos alunos que querem ter estágio, que querem trabalhar, estão estagiando. Porque chega, aqui a gente tem muito convênio com empresas, né? Então chega muito pedido de estagiários e a gente manda e não consegue nem suprir isso daí. Então essas situações, querendo ou não, tornam o caminho mais fácil de você conseguir percorrer. Porque no final das contas todo mundo quer sair trabalhando. E se você já conseguiu um emprego, né, vamos assim dizer, um estágio desde o primeiro ano, que nossos alunos conseguem sim, você já está meio caminho andado e já até facilita a sua escolha lá na frente, em que área da engenharia você quer atuar, né? E por fim, o que eu gosto também muito aqui do curso da Univem, né, do Univem, é a parte de tecnologia. O Univem, ele está muito amarrado com a evolução da tecnologia, ele está muito em cima, né? Ele está muito presente, vamos assim dizer, na evolução das empresas, das startups, de novos projetos, de novas ideias. Ele fomenta essa ideia. Eu, particularmente, nem imaginava nesse universo de empreendedorismo, inovação. E para mim, beleza, só ser professor. Hoje eu já penso diferente. Eu já penso em empreender, eu já penso em possibilidades, já tento ver oportunidades para eu abrir o meu próprio negócio também. E tudo isso veio com essa evolução no mercado e o Univem acompanhando, sempre trazendo junto os nossos alunos para essa parte de desenvolvimento, empreendedorismo, inovação, sempre buscando fazermos, né, a diferença dentro do local em que vivemos. Estamos chegando ao fim de mais um videocast aqui. Então, professor, eu queria pedir para o senhor falar para os nossos alunos, futuros alunos, por que escolher engenharia de produção e caso tiver alguma dica de estudo ou algo assim para escolher esse caminho. Bom, dentre as engenharias, a engenharia de produção ela é a mais versátil de todas. Então, quando a gente fala em engenharia de produção, ela entra em qualquer área. Então, ela entra em áreas de produção, vamos citar exemplos aqui que vem na minha cabeça. Produção de madeira, por exemplo, o engenheiro de produção pode entrar. Produção de peças de carro, de veículos, pode entrar. Produção desses móveis. Se tem uma produção, se vai sair uma produção de uma empresa, o engenheiro de produção pode atuar. E não só na produção propriamente dita. O engenheiro de produção ele pode, desde a parte de compra de matéria-prima até na parte de gôndola, dependendo alimentícia, em um supermercado. Então, a formação do engenheiro de produção ela é muito ampla, né? A gente tem as 10 grandes áreas da engenharia de produção que contemplam todos os processos, logística, educação e dentre N situações que ele pode trabalhar. Mas, assim, dentre todas as engenharias, a engenharia de produção é aquela que permite você flutuar. Ela é a que está mais perto, ela é a que deixa você mais próximo, vamos assim dizer, de um cargo administrativo interessante. Porque o curso em si, no final, ele é muito para a área, para a parte de administração, resolução de problemas, processos, etc. Então, ele é um curso que te joga mais, assim, para um cargo de liderança, vamos assim dizer. E aí, a engenharia de produção consegue fazer isso com maestria dentro de qualquer tipo de produção, o que em outras engenharias também consegue, mas um pouco mais lento o processo e um pouco mais fechado em nichos. A engenharia de produção a gente fala que não tem um nicho fechado, ela é muito ampla. Fica até difícil de falar sobre ela.
E a minha dica é: pensem por vocês. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que todo mundo abre o Google, pega a primeira frase e põe lá, põe a primeira resposta. Eu acho que isso não é interessante. Eu acho que cada um deve ter o seu próprio pensamento crítico, deve ter as suas ideias, deve ter o seu próprio raciocínio e deve ter o interesse de fazer. Eu gosto dessa história de eu quero aprender para fazer e não aquela de eu vou aprender ele rapidinho só para eu resolver. Não, por quê? Se você pode fazer, você pode ir atrás. Então, leia bastante, estude, vá atrás. Eu sei que é cansativo, é um processo que, olha, falar para você, eu passei 10 anos na faculdade, contando mestrado, graduação, tudo, doutorado, e é cansativo demais, é muito cansativo mesmo. Mas você recolhe esses frutos depois. Então, uma vez que você consegue, você tem o interesse, você tem a curiosidade, que é uma das coisas mais importantes que eu acho na vida, de você ir atrás, de você pesquisar e não aceitar qualquer coisa, de você ir pesquisar, formar sua opinião, ler diversas fontes, claro, fontes confiáveis, ler essas diversas fontes, tomar a sua decisão e aprender de fato alguma coisa que você se propôs a fazer. Porque a gente pode não ter, tem até o professor daqui, o Leandro Tenório, que várias vezes a gente fez coisas aqui pela faculdade juntos, né, viajando e tal, e eu gosto de uma frase que ele fala que é muito interessante também. A gente pode não ter o controle da nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem depois, nem nada. Mas não importa a situação em que a vida nos coloque, a gente tem o poder de escolha de fazer bem feito ou mal feito. Então, procurem sempre escolher o bem feito, porque isso traz frutos, sempre, sempre, sempre. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode nos tirar, né? Exatamente, conhecimento ninguém tira, não adianta. Então é isso, muito obrigada, professor, por ter tirado um tempinho da sua agenda para falar aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre engenharia de produção, falar com os nossos alunos. É uma honra imensa ter você aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, é um prazer, eu estou sempre disponível, quando precisar bater um papo, pode me chamar, às vezes eu sou meio enrolado, mas as coisas saem. Então é isso, muito obrigada por ter nos assistido, não esqueça de comentar aqui embaixo assuntos que vocês querem ver por aqui, pessoas que vocês querem que a gente convide, tá? Deixa o seu like, compartilha para todos os seus amigos e família, tá? Tchau!